6, 7, 8. Bom, a minha personagem, ela é a Didi, ela é a sobrinha da Dona Posidônia, que é a dona da pensão, que é a Vilma Costa, e a minha personagem, ela é uma menina de mais ou menos 17, 18 anos, só que ela é bem moderninha, bem pra frentex, assim, ela é bem diferente das meninas da época, e a montagem exigiu de mim, assim, uma pesquisa dessas meninas, como elas se vestiam, que tipo de cabelo elas usavam na época da década de 30. E assim, elas eram muito viciadas assim em Hollywood e na Greta Garbo e tal, né, na Mary Monroe. O meu processo de criação está sendo assim, minucioso, porque eu estou correndo atrás de... A gente não tem assim muito material de um tipo de um coronel amatutado. Ou você tem os dois extremos, ou um coronel bem conservador, italiano, assim, oficial, ou um matuto, sabe, do interior. Mas um tipo assim, entre esses dois extremos é um pouco difícil. E eu estou tendo uma certa dificuldade em encontrar algo que eu possa me inspirar. No entanto, eu andei pesquisando algumas coisas e isso está me proporcionando uma concepção de um personagem que possa atingir esses dois extremos. De forma que é um processo, é um trabalho bastante, de certa forma, grandioso. Eu estou tendo muito prazer, sabe, em compor esse personagem, porque eu já fiz um coronel em outras produções, mas esse está sendo muito gratificante porque ele é bem diferente do que eu já fiz. E eu estou gostando muito, porque ele é um pouco popular, ele é um pouco, ao mesmo tempo, ele é autoritário, sabe, mas também ele é engraçado, sabe, ele tem esses dois lados. Que eu acredito. Bom, na hora da escolha do meu personagem, eu escolhi um personagem que eu ficasse confortável. O nome dele, ele se chama Babá, ele é filho do coronel que chega na cidade em busca de diversão. Ele tem assim aproximadamente 12 anos, só que eu pensava que ia ser fácil fazer ele, só que teve um grau de dificuldade grande, porque ele é bem expansivo, ele é bem... Assim, tá sendo muito legal fazer ele, eu tô me identificando muito, ele tem várias características minhas, ele tem... Meu personagem, né, a Tudinha, pra falar a verdade, eu escolhi ele pelo conforto. Eu confesso. Mas aí eu pensei, assim, ela vai começar bem caipira, né? Ela começa muito caipira, né? No começo, assim. E aí eu pensei, ela vai ficar assim. Então era a minha zona de conforto, né? Pelo ter vindo do interior, então eu sabia fazer todos aqueles trejeitos e tal. Lógico que eu não era assim como a Tudinha, pelo amor de Deus. Mas era o conforto. E aí depois eu comecei a ter umas discussões, né, com o diretor, no sentido de que como é que a Tudinha fica depois, né? Porque tem o segundo e o terceiro ato ainda. Então no segundo e terceiro ato ela muda completamente. Então ela já começa a ficar praticamente uma fruta, né? Ela vira uma fruta, ela fica muito, né, já aquela coisa bem assanhada. Então pra mim não era. Então o processo, eu acho que o ator, ele nunca, como o Paulo Santana disse, a gente pode mudar até na véspera do espetáculo. Então eu acho que o personagem é sempre uma busca, é sempre um descobrimento. Então eu acho que eu tô ainda, como é que se diz? Moldando a Tudinha, né? A Tudinha. Eu acho que eu tô ainda construindo a Tudinha. E ela vai ser construída porque depois vem outro espetáculo, né? Ano que vem, espero que toda a turma esteja junta. Então a Tudinha, ela tá se formando. Pra mim foi complicado fazer, porque assim, todos os personagens que eu fiz, eu nunca fiz nada, algo assim, que fosse um mulherão, que fosse ousar, né, uma mulher ousada, que fosse mostrar muito corpo. Então pra mim, tá sendo muito legal fazer, porque mostra um leque de possibilidades que eu não percebia que eu poderia ter. Então eu acabei encontrando isso com a direção e os colegas da classe. Pois é, eu estou fazendo uma das frutas
que no caso seria dentro do teatro de revista, as vedetes da época, da década de 30. E assim está sendo muito legal porque eu mesma não tinha conhecimento de como era ser uma vedete, né? Uma vedete não é simplesmente... Elas eram dançarinas, elas eram glamourosas, então elas eram classudas e elas eram animadas, então elas tiravam um pouco esse dia a dia da cidade, da Belle Époque, elas que animavam as noites. A experiência está sendo boa, é a primeira vez que a gente faz um texto tão difícil e um texto tão patriarcal também, né? No início me deu um pouco de raiva, porque as personagens femininas são bem pequenas, mas assim, eu acho que vai ter um resultado bastante legal, porque é um teatro de revista e exige canto, interpretação, dança, enfim, exige muito trabalho, tempo disponível. Tá fazendo agora a Casa da Viúva Costa, né? Depois de 25 anos que foi encenada, né? A primeira direção da Vlad, né? A primeira atuação de muitos atores que hoje em dia são nossos professores, né? É muito gratificante, é muito gratificante porque, poxa, você vai buscar, você vai reviver, né? O que era o teatro de revista, que praticamente foi esquecido, né? E hoje em dia o primeiro ano do técnico e ator da UFPA, da ITDUF, está trazendo, né, essa forma de fazer teatro, que é muito legal. Então, para mim, está sendo muito gratificante. Fazer a Casa da Viúva Costa está sendo uma honra para mim, por causa que é um espetáculo que já tem uma longa história. Ele foi escrito na década de 30 e foi um sucesso na estreia. Depois de uns anos ele foi remontado e foi até a primeira direção da Vlad Lima. E remontar isso de novo 25 anos depois e comemorar os 50 anos da ITDUF está sendo uma honra. Ainda mais dirigidos pelo Paulo Santana e pela Marlúcia Oliveira. Acho que vai ser muito gratificante e vai ser muito bom na minha vida. Bom, fazer esse processo, né, da Casa da Viúva Costa foi assim maravilhoso, tem sido, porque é um processo construtivo e colaborativo. Então eu me sinto muito feliz de ter participado com a turma, com os diretores, e estão todos convidados para virem nos prestigiar. Tavernar, eu gosto muito dele, do Tavernar, então fazer uma comédia já é desafio para mim também. E fazer uma comédia de um texto do Tavernar, um teatro de revista que a gente já está fazendo uma segunda montagem, e uma obra que ao mesmo tempo é crítica, né, que era o teu do teatro de revista da época. Então tá fazendo isso, tá sendo muito bacana, sabe? Eu acho que todo mundo tá junto, a construção de cada personagem tá assistindo. Eu acho que a gente tá nessa energia, sabe? A gente tá indo bem. Tô gostando muito de fazer.